seja bem-vindo ao programa de TV do SIMP nesta noite de 23 de setembro de 2016. Uma saudação especial a todos os colegas servidores públicos municipais e a toda a comunidade pelotense que assiste diariamente a programação da TVC. Inicialmente, pedimos desculpas a todos os nossos telespectadores pelo programa estar iniciando agora pontualmente às 19h30, né? Nós já éramos para estar aqui no ar desde as 19 horas, mas tivemos alguns problemas técnicos, não aqui na TVC, né? E sim no computador nosso lá do SIMP, da nossa entidade, onde a gente prepara, através de um programa de edição, os vídeos que costumeiramente trazemos todas as sextas-feiras aqui no nosso programa, né? Então nós tínhamos preparado um vídeo até bastante, com várias imagens, mas é um vídeo mais longo do que os tradicionais que a gente costuma trazê-los, que era em face do dia de ontem, né? A paralisação nacional e mobilização das categorias de todos os trabalhadores brasileiros, né? Ocorreu em todo o país e em Pelotas não foi diferente. A cidade ontem deu um belo exemplo de democracia, de luta pela manutenção dos seus direitos trabalhistas e previdenciários, enfim, né? Protestando contra este governo de Michel Temer de forma provisória, digamos assim, né, que não foi eleito democraticamente como presidente para esse fim. Então, os atos de ontem começaram, todas as mobilizações, enfim, desde a madrugada, pelo dia já nas primeiras horas do dia, né, o amanhecer do sol, 6, 7, 8 horas da manhã, né, o pessoal já se encontrava presente nas ruas centrais da cidade, no calçadão, junto às lojas, e depois, mais ao final da tarde, às 17 horas, com concentração no Largo Edmar Fetter. O pessoal também se reuniu em grande número, antecedendo a uma passeata que teve pelas ruas centrais da cidade, isso já no início da noite, e mais próximo aí das 19 horas, 19h30, o término dessa marcha se deu também retornando ao Largo Edmar Fetter, mais precisamente ali no Mercado Central. Então nós estávamos desde o início da madrugada, ontem, captando as imagens, né, fazendo as filmagens de todas as mobilizações e manifestações desde o início da madrugada até o final da noite de ontem. E aí agora à tarde nós estávamos terminando as edições de todos esses vídeos, preparando todo esse material para trazê-los aqui, né, esses vídeos aqui no nosso programa. E aí cerca aí mais ou menos de 20 para 7, um pouquinho antes, mais precisamente 18h20, 18h25, agora, há pouco tempo atrás, né, quando estávamos finalizando esse trabalho, deu um problema no computador, trancou a imagem, a tela, não mexia mouse, não mexia nada, né, e é só naquela máquina que nós temos o programa específico de edição, né, um programa de edição profissional, as mesmas que grandes emissoras de TV utilizam, né, somos nós mesmos que fazemos as edições lá, que preparamos o programa para trazer aqui para vocês as imagens. E na tentativa de reiniciar o computador, ele ligava, mas não acessava a parte principal do sistema operacional. Ficava lendo, atualizando e não chegava até o ponto onde queríamos. E aí eu fui tentando até mais próximo possível do início do programa, mas mesmo que atrasasse, com o objetivo de trazer essas imagens para vocês, de tudo que envolveu o que eu falei da paralisação de ontem. E na tentativa de recuperar o arquivo, porque ele já poderia ter salvado parte do projeto daquelas edições, né? Aí eu verifiquei que realmente deu um problema grave lá no computador e não salvou absolutamente nada. Então eu teria que fazer do zero. Como demora muito tempo, várias horas, editando vários trechos de arquivos de vídeos, para depois você montá-lo e fazê-lo um filme inteiro, como um único arquivo, isso ia demorar muito tempo, então eu não teria nem como trazer, né? Cheguei a cogitar a possibilidade de
reprisar o último programa de TV exibido ao vivo aqui na sexta-feira passada, mas eu acho que em detrimento, né, de termos preparado um material, apenas não ter podido trazer o vídeo, né, em respeito a vocês que nos aguardam aqui todas as sextas-feiras e nos prestigiam e nos honram com a sua audiência, né, acho que o mínimo que tinha que ter era justamente vir, mesmo que de forma atrasada, né? O horário é nosso, aqui das 19 às 20 horas, todas as sextas-feiras, e trazendo outros informes, lidando com outros assuntos, pedindo, né, desculpas para vocês, mas com certeza, sexta-feira da semana que vem, a gente vai trazer sim todo esse trabalho, né, audiovisual que fizemos ontem, né? Então ontem foi denominado como um dia de paralisação nacional e mobilização das categorias de trabalhadores. Se deu em todo o país. E em Pelotas não foi diferente, né? Então, as indignações que as pessoas estão apresentando contra o governo de Michel Temer, na verdade, ecoou nas ruas de Pelotas no dia de ontem, né? Foi mais no sentido de defesa das reformas trabalhistas e previdenciárias que o governo federal já tem praticamente alicerçado e pronto, e por questão estratégica e também em função das mobilizações, das reivindicações, está apenas postergando um pouco, né? Um dia antes da paralisação, no caso que foi ontem, quinta-feira, ou seja, na quarta-feira, o ministro do Trabalho já saiu nas grandes mídias dizendo que a reforma trabalhista, o projeto de lei de reforma trabalhista, segundo ele, o governo federal irá apresentar esta proposta no segundo semestre do ano que vem, em 2017. Isso um dia antes deles sabendo que teria paralisação nacional justamente para a defesa, para as reivindicações da manutenção daquilo que a gente conquistou há décadas, tanto na parte trabalhista como previdenciária. Então, o primeiro aceno já foi esse, do ministro do Trabalho retirando de pauta o projeto que logo já se avizinhava para ser enviado ao Congresso Nacional e agora informou que será apenas apresentado e encaminhado até no início, na verdade, do segundo semestre do ano que vem. Sua justificativa é que precisava ter um amplo diálogo com toda a comunidade, com todos os trabalhadores brasileiros. E a gente sabe que não é verdade, né? Foi devido à pressão que estavam vendo que isso vai ser uma constante de mobilizações e lutas em todo o Brasil. Outro sinal também foi da própria declaração do presidente, 2 dias antes dessa paralisação de ontem, né, através de redes sociais oficiais dele, do governo, no caso ali, pedindo para que professores, escolas não fechassem, não aderissem à paralisação, no caso ontem, né, que mantivessem seus alunos, que mantivessem dando aulas, que ele considera muito importante o trabalho do professor e a educação, né, não poderia se perder um dia, claro, porque justamente as reivindicações, as mobilizações que se deram ao longo de todo o dia ontem, no país inteiro, né, o afrontava as suas políticas, as suas propostas. Né? E quando a gente chama a atenção, isso não é uma pauta de servidor público municipal. Pessoal, é de toda a comunidade trabalhadora. Todo mundo que trabalha no país, de carteira assinada, seja no serviço público ou na iniciativa privada, será atingido com tais propostas. Que o governo já anunciou, não é uma coisa que estamos inventando. O governo já deu declaração, o governo federal já deu declaração várias vezes, pretende no campo previdenciário exigir que um trabalhador, seja homem ou mulher, possa se aposentar no mínimo com 65 anos de idade. O que é diferentemente de hoje. Atualmente, um homem se aposenta tendo 35 anos de contribuição e tendo 60 anos de idade como requisito. E mulher, 30 anos de contribuição e 55 anos de idade. O governo federal quer elevar para que você possa se aposentar integralmente, tenha no mínimo a idade de 65 anos, tanto homem quanto mulher, no mínimo 65 anos de idade. Essa reforma também atinge
profissionais que têm situações de aposentadorias especiais. Os professores são um exemplo, né? O professor homem hoje se aposenta tendo 30 anos de efetivo exercício na sala de aula, na atividade de docência. E as mulheres, professoras, com 25 anos de docência, na forma de aposentadoria especial. Isso está previsto na nossa Constituição Federal. A proposta do governo é acabar com isso. Ou seja, no momento que isto possivelmente virar lei, já comentado pelo governo federal, se no momento da sanção da lei o professor, homem ou mulher, tiver menos de 45 anos de idade, no momento da publicação dessa lei, da sanção dessa lei, quem tiver menos de 45 anos de idade entraria nessa regra de ter que dar aula até 65 anos de idade. E quem tiver mais de 45 anos de idade, no caso, professor, a partir do momento da sanção, esse teria uma espécie de transição, ele teria que pagar um pedágio, trabalhar X anos mais para adquirir a sua aposentadoria. Isso nós estamos falando de alguns casos, mas o da idade atinge a todos. E pior, em se tratando de reforma trabalhista, mexerá com direitos garantidos de servidores, seja de 13º, FGTS, seguro-desemprego, auxílio-doença e por aí vai. Então Pelotas ontem demonstrou, né, através dos movimentos sociais, sindicais, alunos, famílias inteiras com crianças pequenas, enfim, participaram todo dia de todas as manifestações, amplamente de forma democrática. Não teve qualquer tipo de incidente ontem em Pelotas. Não houve quebra-quebra, não houve container de lixo incendiado ou quebrado, nada. O que é uma característica natural aqui da nossa cidade e dos nossos sindicatos e dos outros órgãos que também representam, né, e legitimam a representação social, né, estudantes de faculdades, enfim, né, ontem Pelotas deu um belo exemplo de democracia. Primeiro que a cidade parou toda manhã, não teve transporte coletivo durante toda a madrugada, até às 10h30, 11 horas da manhã, não teve transporte coletivo. As lojas praticamente quase todas fechadas, algumas que quiseram se manter abertas, né, os manifestantes solicitavam, né, vamos fechar, o trabalhador aí parado também ele é explorado, né, então muitas lojas, dentre aquelas pouquíssimas que ficaram abertas, elas acabaram fechando. Repito, não teve qualquer dano, não teve qualquer avaria, não teve qualquer situação de desrespeito por parte dos manifestantes, e a própria Brigada Militar que chegou depois acompanhando, né, os colegas que transitavam entre o calçadão e pediam para que as lojas, aquelas que insistiam ainda em ficar abertas, fechassem, porque atinge aqueles trabalhadores, né, atinge a todos eles vão sofrer as consequências, né? Então a Brigada acompanhou para dar segurança para ambas as partes. Não houve qualquer tipo de problema, qualquer incidente, enfim. Então isso se deu durante toda a manhã. Ao término ali, próximo do meio-dia, na parte da manhã, o pessoal se concentrou naquele largo da Praça Coronel Pedro Osório, em frente ao Teatro 7 de Abril. E, mais precisamente às 17 horas, houve uma nova concentração, já com um ato denominado Fora Temer, no Largo Edmar Fetter, junto ao Mercado Central. Aí teve uma esquete teatral, apresentação de um artista ali, palhaço. Teve também apresentações musicais, culturais, né, de rap, enfim. Estava muito legal ali. E, claro, com o chegar ali do término das jornadas de trabalho de boa parte daqueles que trabalham no comércio, enfim, vários foram até o largo, se juntaram aos demais colegas que ali já se encontravam, e dali partiu-se uma grande passeata, né, que contornou a Praça Coronel Pedro Osório, passou pela Floriano, depois pegou a Rua General Osório, dobrou na Rua Doutor Cassiano, depois a Rua Marechal Deodoro, Lobo da Costa, culminando a noite ali, novamente, no Largo Edmar Fetter. Então tinham centenas de pessoas que participaram, inclusive ali à noite, né, cantando, reivindicando, né, foi muito bonito mesmo. A gente ressalta
que quando se deu a parte mais onde aglomerou o maior número de pessoas, que foi ali à noite, nós conseguimos fazer uma avaliação clara, né, que pessoas, representações sindicais, de movimentos sociais, mulheres, homens de diferentes idades, todos estampavam cartazes, coros, canções, né, em luta não só pelo processo democrático e contra o governo Temer. Também foi pela luta por igualdade de classe, igualdade de gênero, né, reunindo universitários, secundaristas, né, professores, todos na verdade em defesa dos direitos e conquistas de trabalhadores. Nessa longa caminhada, toda de forma pacífica, ela foi articulada pelas frentes Brasil Popular e Povo Sem Medo, né? Então a gente precisa trazer à população a verdade da ilegitimidade do governo federal, né? Nós todos estamos vendo acontecer coisas parecidas, né, com o que já houve lá na década de 60. A importância da classe trabalhadora em permanecer unida, isso é um trabalho que nós temos que pulverizar, né? Nós temos que cultivar isso aí com os nossos outros demais colegas, local de trabalho, discutir entre as famílias, né? É necessário discutir política, não necessariamente política partidária, né? Mas a política é essencial para nossas vidas. Então, está na hora do povo acordar, verificar claramente que quando tem-se um governo que quer mexer nas tuas conquistas trabalhistas, mexer na Previdência, e não de uma forma igualitária ou que venha trazer benefícios, e sim apenas prejudicar mais o trabalhador, está na hora da gente se conscientizar. Ontem era a paralisação nacional. O SIMP, dias antes, já havia convocado todos os servidores públicos municipais, todos os municipários, né? As escolas, grande parte das escolas fechou, algumas unidades básicas de saúde e outras secretarias trabalharam de forma parcial, mas é necessário que tenha cada vez mais uma adesão em maior número, porque depois a gente vai dizer, não vai adiantar chorar pelo leite derramado. Depois que tirar o seu direito trabalhista, seu direito previdenciário, diante de toda uma luta, de toda a conquista que já se teve, e não melhorando a tua questão salarial, econômica, de condições de trabalho, quer dizer, cada vez mais tiram do trabalhador, cada vez mais lhe exigem mais, né? A gente não vê governo diminuindo o salário ou dando condições piores para cargos de poder do executivo, do legislativo. Não vemos isso, e nem ganham, né, os salários que a grande parte da massa trabalhadora também ganha, né, que mal consegue sustentar e pagar suas contas e ter o mínimo de dignidade e lazer. Então foi um movimento muito bonito, está de parabéns todos que participaram, os municipários, os estudantes, as famílias que se reuniram e compareceram ontem lá. Então isso aí foi bastante bonito e emocionante, até por a gente ver que o pessoal todo que estava ali presente ontem também estavam representando o direito de todos os outros que não foram porque entenderam que não deveriam ir, porque ficaram em casa, ou porque ficaram nos seus locais trabalhando e achando que era uma conotação meramente político-partidária. Não era, não era. As bandeiras que estavam ontem ali, independentemente de suas representatividades, se trata de sindicato, se trata de uma organização não governamental, se é de um grupo estudantil, de frentes de luta, independentemente disso, são esses que estão fazendo a luta por todos que não estão fazendo, e são esses que estão colocando a sua disponibilidade em prol do coletivo, em prol de todos. E se todos pensarem assim e fazerem desta mesma forma, com certeza não se deixa passar muitas coisas que só não passam por haver grande luta.
Essa é a grande realidade que se tem hoje. Então, é necessário nós fazermos essa conscientização. Então, sexta-feira que vem, nós estaremos trazendo para todos vocês as imagens de tudo isso aqui que eu relatei, que eu peço desculpas novamente por ter dado um problema no nosso computador, aquele que tem o programa específico, profissional de edição de vídeos, mas com certeza sexta-feira que vem nós estaremos trazendo todo esse relato de uma forma melhor para que vocês assistam, compreendam e verifiquem melhor isso que eu acabei de explicá-los. Um outro informe aqui que eu quero deixar já de antemão, sexta-feira que vem, dia 30 de setembro, que é o último dia útil deste mês, que normalmente ocorre o pagamento da folha dos servidores públicos municipais, deverá vir com o reajuste de 3% nos salários. Isso se refere à segunda parcela da nossa negociação salarial da database deste ano, em abril deste ano. Então, como o nosso reajuste deste ano se deu em 3 parcelas, a primeira foi referente ao próprio período ali da database, foi de 3%, a segunda parcela de 3% deverá vir agora no pagamento sexta-feira que vem, e a terceira e última parcela de 3,83% deverá vir lá em dezembro. Então nós já avisamos, sexta-feira que vem, seu contra-cheque deverá vir com um valor maior. Maior aonde? No salário padrão, maior aonde? Na base de cálculo, para aqueles servidores que têm salário padrões entre 200, 300, 400, 500, 600 reais, eles deverão ter um aumento no seu complemento, somado ao seu padrão. Isso é que gera a base de cálculo, e que a menor base de cálculo do município hoje, que é onde incide as vantagens do servidor, hoje é de R$ 613 reais. Então, sexta-feira que vem, esses R$ 613 reais deverão estar acrescidos de 3%, e toda e qualquer vantagem que você tenha deverá refletir sobre esta base de cálculo já reajustada. Eu digo deverá vir, de dever, porque está previsto na lei municipal que concedeu o nosso reajuste. Então, todos devemos conferir os contra-cheques com um olhar mais apurado e, comparando com o contra-cheque anterior, o do mês de agosto, pagamento agosto, que tem que ter uma diferença para maior, porque deverá vir o reajuste. Também aqui um informe interessante, a Prefeitura de Pelotas, ela abre inscrições para o processo seletivo para agente comunitário de saúde aqui em Pelotas. É como se fosse um concurso, mas chama-se seleção pública porque são trabalhadores do regime CLT. Então a Prefeitura de Pelotas está oferecendo 53 vagas e também cadastro de reserva. Tá? As provas serão realizados no dia 6 de novembro, tá? Então, os agentes comunitários de saúde, que hoje passam de 200, a Prefeitura vai ampliar este número. Então, podem concorrer às 53 vagas disponibilizadas para o emprego de agente comunitário de saúde, toda pessoa que tenha o ensino fundamental completo. No momento da inscrição e da contratação, se for o caso, a pessoa deverá comprovar também o quê? A residência dela, pois a residência dela deverá ser na localidade de trabalho, tá? Então, quais são as localidades que precisarão de agentes comunitários de saúde, tá? Estas 53 vagas, elas estão distribuídas nessas localidades que eu lerei agora. Então, para concorrer a esse processo seletivo, a pessoa candidata, ela deverá morar num desses locais que eu ler, porque o agente comunitário de saúde, ele trabalha no local onde ele reside, por ter essa familiaridade com todas as pessoas ali, tá? Então, quem poderá se inscrever? Aquele que tem o ensino fundamental completo e resida em quais locais? No Arco-Íris, Leocádia 2, Bom Jesus, nas áreas, né? Leocádia 2, Bom Jesus 3, Loteamento Osório, o Caíque Pestano, Navegantes 1, Coab Fragata 2, Navegantes 2, Coab Guabiroba, Navegantes 3, Coab Pestano 1, Navegantes 5, Coab Pestano 3, Sansca,
Colônia Triunfo, Santa Terezinha 2, Corrientes, Simões Lopes 1, CSU Areal, Simões Lopes 2, CSU Areal, Área 2, Simões Lopes 3, Getúlio Vargas 3, Vila Castilho, Leocádia 1 e Virgílio Costa. São bairros, mas que eles estão divididos em micro-regiões, tá? Então, quem mora nesses bairros, nestas localidades de micro-regiões, poderá se inscrever. Mas como é que eu sei se eu estou no local onde o resíduo está enquadrado nesta micro-região, nessa área? Todas as informações completas você acha no site, tá, da Legale Concursos. Então você coloca www.legale com 2 L's, não no Lê inicial, no Lê final. Então fica LEGALLE, Legale Concursos, tudo junto, .com.br. Então, repetindo, www.legale, com 2 L's no final, concurso, Legale Concursos, no plural, legaleconcursos.com.br, tá? As inscrições serão aceitas até o dia 10 de outubro, no valor de R$ 51,24. Então, se você deseja fazer essa seleção pública, tornar-se um agente comunitário de saúde, né, não perca o prazo, acesse o site da Legale Concursos, www.legale com 2 L's concursos, Legale Concursos tudo junto.com.br, ok? Um último informe, pessoal, para a gente iniciar para a gente terminar esse breve programa de TV desta noite de 23 de setembro de 2016, que o SIMP já tem em mãos, não porque a Prefeitura tenha nos enviado, não porque a Secretaria de Gestão Administrativa e Financeira tenha nos enviado, nós já estamos de posse, oficialmente, da portaria número 32, assinada pelo prefeito Eduardo Leite, e que ela trata da implantação do transporte coletivo urbano de Pelotas, né? Ele coloca nessa portaria o que permite ao trabalhador fazer o seu deslocamento de casa ao trabalho e do trabalho para casa apenas utilizando uma passagem por deslocamento determinado. Aí consta que é assim, ó. A partir do dia 15 de agosto do decorrente ano, as compras de vale transporte para os servidores da Prefeitura deverão ser limitadas ao máximo de 4 passagens por dia para aqueles que atuam em 2 turnos e no máximo 2 passagens por dia para aqueles que atuam em um turno único. Os casos excepcionais deverão ser encaminhados através de requerimento e mediante comprovação à secretaria correspondente para posterior autorização da administração. Ou seja, é com isso aqui que a gente está tendo muito problema, porque nós temos trabalhadores que trabalham os 2 turnos, que precisam de 2 ônibus só para ir e 2 para voltar, tá? E aqui quando a Prefeitura limita a 4 passagens por dia, né? A Prefeitura desconsidera o período de intervalo do servidor, o intervalo dele de 1 hora, que ele não é obrigado a ficar no local de trabalho, ele pode sair para qualquer outro lugar para almoçar, então a Prefeitura deveria dar assim o vale transporte no horário do intervalo, e se não vai dar no horário de intervalo, a Prefeitura então teria que dar almoço para todo mundo no próprio local de trabalho, e a Prefeitura não está dando. Então vai ter com certeza sim desdobramentos por parte do SIMP no que tange a isso aqui. E o senhor Enoque ainda não respondeu aos questionamentos objetivos que entregamos há mais de uma semana, seja via e-mail, seja via ofício. Então, também teremos desdobramentos disso aí. E semana que vem traremos informações de novas Assembleias Gerais que o SIMP já tem previamente agendadas e que já estaremos semana que vem fazendo cartazes e divulgando nas mídias e visitando também os locais de trabalho. Bom, pessoal, também digo que semana que vem estará sendo disponibilizado o DVD na íntegra com as imagens do nosso debate com os candidatos à Prefeitura de Pelotas. Termina aqui mais um programa de TV do SIMP, dessa noite de 23 de setembro de 2016, curtinho, pedimos desculpas, mas também traremos as imagens das manifestações ontem aqui em Pelotas, na próxima sexta-feira. Eu, Thiago Botelho, vice-presidente do SIMP, aqui me despeço, desejando a todos uma boa noite, um abraço ao Jarrão, à família e a todos os demais telespectadores que acompanharam o nosso programa. Então, fique até breve, a outra sexta-feira. Tchau, tchau!